Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua bendita e santa misericórdia que se estende até nós nesta manhã de domingo, de uma forma especial. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso deva um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só com ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, prega da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não se hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais este domingo Ele nos permite estarmos entrando no seu lar, na sua casa, estando aí junto com você na tranquilidade do seu lar, para trazer a palavra de Deus, trazer o alimento para com a sua vida, para este domingo, para o resto da semana, para que você assimile e seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Mas como nós sempre procuramos fazer antes de pregarmos a palavra de Deus, louvamos o nome do Senhor, um louvor altamente abençoado como esse, né? Lembramos também das vidas que, de uma certa forma, encontram-se numa dimensão diferente da nossa, por estarem vivendo um momento de enfermidade em suas vidas, e também colocamos perante o Senhor, a vida dos nossos irmãos em Cristo, nossas crianças que estão crescendo, caminhando na casa de Deus. Então, nessa manhã, nós vamos orar, vamos pedir a graça de Deus para as vidas dos nossos irmãos, que o Senhor é bom e há de ouvir a nossa oração. Oremos nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua bendita e santa misericórdia que se estende sobre as nossas vidas, nos abençoando, nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, fazendo, ó Deus, em nós a tua vontade e o teu querer. Obrigado, ó Deus, contemplamos, ó Deus, mais uma manhã imerecida e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu pela tua infinita bondade, pela tua graça, ó poderoso Deus. Senhor, nesta hora, Deus, com todo o nosso crer, com todo o nosso confiar, ó Deus, colocamos perante o Senhor a vida de cada um de nós. Cada um de nós que estamos, ó Pai, nesta manhã, na expectativa, estamos, ó Deus, como instrumento para pregar, estamos, ó Deus, como ovelhas para ouvir a Tua palavra. Venha ser conosco, ó Pai, unja, ó Deus, a cada um de nós, independente, ó Pai, da função a qual executamos, ó Pai, nesta manhã, venha ser conosco, unja, ó Deus, as nossas vidas, para que a Tua palavra chegue de forma a abençoar cada um dos que ouvirem, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha ungir a minha vida de uma forma especial, Senhor, para que, ó Deus, não seja eu pregando, mas que seja o teu Espírito falando através da minha vida, para que, ó Deus, a tua palavra venha encontrar guarida nos corações, ó Deus. Unja também os ouvidos de cada um que estarão ouvindo, para que possam ouvir e entender e serem abençoados, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Queremos fazer a tua vontade, queremos viver, ó Deus, o teu querer, e precisamos, ó Pai, da tua palavra, do teu alimento, para que assim possamos fazer, para que assim possamos viver, para a honra e para
a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus. Repreendemos toda e qualquer artimanha do mal que possa tentar nos impedir a pregar e a entender a tua mensagem. Venha com tua unção, ó Deus, sobre esta live nesta manhã, para a honra e para a glória do teu nome. Lembramos, ó Pai, dos aniversariantes, ó Deus, desse mês, dessa semana, ó poderoso Deus, a qual nós estamos vivendo. Ó Deus, no dia 21, nós celebramos o aniversário de Carol, aniversário de Júlia, ó Deus, dia 26, aniversário de Márcia, e também aniversário do nosso querido Rodolfo. Deus abençoe rica e abundantemente, venha ser com a sua vida. Lembramos também de Miguel, de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, ó Deus, de Brian, de Pietro, de Camille, de Carol, de Isabelle, ó Deus, de Bernardo, de Tiago, de Azaf, de Helena, de Caio, ó Deus, de João Pedro, de Giovana, de Vandrei e também de Lourenço, do Marcos Vinícius, Lourenço também filho da nossa querida irmã Andréia, Pai. E nesta manhã também não nos esquecemos da nossa irmã Marilene, ó Pai, que carece, tanto necessita do manifestar do teu poder, ó Pai, com aquele Alzheimer acompanhando a sua vida. Venha ser com ela, venha ser com seus filhos que estão ali assistindo, para a honra e para a glória do teu nome. E também não se esqueça, ó Deus, nossa querida Maria José, que é irmã, ó Deus, da nossa querida Terezinha. Tome cada vida em tuas mãos. Mostra-nos, ó Pai, o quanto tu és poderoso. E nós te agradecemos, te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã. Estou um pouco gripado, como já deu para você perceber, né? Um pouco gripado nesta manhã, mas não é coronavírus não, irmão, preste atenção, hein? É uma gripezinha só, mas ela vai ser arrancada de mim, para a honra e para a glória do Senhor, ainda hoje, para a honra e para a glória do nosso Deus, aleluia. Estou me colocando à disposição dele. Então vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, o versículo de número 8, Atos 6, versículo 8, até o versículo 10. Atos 6, 8 a 10. O título da mensagem é o seguinte: sem conhecimento de Deus e do Evangelho, sem sabedoria dos altos céus e sem ser cheio do Espírito Santo, não há como ser um evangelista. Aleluia. Atentem para essa realidade nesta manhã. Sem conhecimento de Deus, sem a sabedoria dos altos céus e sem ser cheio do Espírito Santo, não há como ser um evangelista. Amém e amém. Atos 6, versículo 8 ao versículo 10 diz o seguinte: Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, de sirineus, de alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Amém e amém. Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor, pela leitura da tua palavra, a qual nós acabamos de fazer. Ó Pai, uma capacitação dos altos céus venha tomar posse das nossas vidas, para entendermos tudo quanto o teu Espírito há de falar aos corações. Unja, Senhor,
a narrativa que fizemos, unja, Senhor, os tópicos desta mensagem, unja, Senhor, todas as leituras que estaremos fazendo nesta manhã, para que possamos, ó Deus, abençoarmos, ó Deus, e sermos abençoados no Senhor e na força do Teu poder, na autoridade que há no Teu nome, repreendemos todo o mal, que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos e amigos, somos pessoas que, de uma forma especial, procuramos atentar, entender aquilo que o Senhor determinou para com as nossas vidas. Nós estaríamos vivendo o curso da nossa vida, estaremos ganhando o sustento da nossa alma através de muito esforço, através de muito empenho. Seria como nós estaríamos ganhando o sustento da nossa vida. E, meus amados irmãos, entendemos por causa disso que na nossa vida nós temos que investir. Há uma necessidade de fazermos investimentos para obtermos a cada vez mais um condicionamento maior para vivermos debaixo deste céu. E, meus amados irmãos, entendam a grande realidade. O grande investimento que nós fizemos em nossas vidas, no curso da nossa caminhada, foi indiscutivelmente o entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nos credenciarmos a sermos instrumentos em suas mãos, para trazermos a sua vontade, a sua verdade, a sua palavra para os corações que tanto carecem e que tanto necessitam. De maneira, meus amados, que eu, você, que cada um de nós recebemos uma missão da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma realidade que cada crente precisa entender. Cada um que chegou-se para o reino de Deus precisa entender que ao receber, ou ao ser recebido no reino de Deus, nós somos incumbidos da parte dele de uma missão. Uma missão lançada sobre a vida de cada um dos quais por ele foram chamados. E que missão é essa, pastor? Ide e pregai o evangelho. Seja um evangelista, de maneira que cada crente debaixo deste céu é um evangelista para a honra e para a glória do Senhor. E o que cada um dos que foram chamados para essa missão de pregar o evangelho precisa. O que eu preciso, o que você precisa saber para que possamos fazer a coisa, para que possamos pregar o evangelho como o Senhor almeja que o mesmo seja realizado. Entenda com toda clareza no seu coração, meu irmão. Cada um de nós precisamos ser cheio, em primeiro lugar, cheio do conhecimento de Deus. Precisamos ser cheios do conhecimento de Deus e cheio do conhecimento do Evangelho do Reino. Nós vamos pregar. E precisamos, em segundo lugar, também sermos cheios de sabedoria. Não da sabedoria terrena, da sabedoria que nós temos aqui debaixo deste céu. Não, mas a sabedoria do alto. A sabedoria dos altos céus, aquela que vem de Deus. E também precisamos, amados irmãos, além de termos conhecimento de Deus, termos conhecimento do Evangelho, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. 3 características que são imprescindíveis na vida de um que foi chamado para pregar
a palavra de Deus. E como entender essa realidade? Ser cheio do conhecimento de Deus e ser cheio do conhecimento do Evangelho. Nós fomos chamados, irmãos, para pregarmos o Evangelho, para pregarmos a vontade de Deus para com a vida do homem, porque o Evangelho é isso, a vontade e o querer de Deus para com a vida debaixo deste céu. E nós precisamos ter conhecimento de Deus, precisamos ter conhecimento do Evangelho, porque não há como, preste bem atenção, não há como falar daquilo que não se conhece. Não há como pregar, não há como falar, não há como trazer o conhecimento ou o esclarecimento daquilo que você não conhece. Então, você precisa ser cheio do conhecimento de Deus e cheio do conhecimento do Evangelho, do reino de Deus. Entenda uma realidade nesta manhã. Nós precisamos, amados irmãos, nos aprimorar a cada dia mais e mais, em conhecer Deus, em conhecer o Evangelho do reino. Por quê, pastor? Porque hoje, meu amado irmão, o crente, ele tem se deixado, o crente, ele tem se sustentado tão somente com a pregação, tem estado satisfeito tão somente com a pregação. Não estou menosprezando, não estou dizendo que a pregação não seja algo especial, mas o crente, ele se baseia tão somente na pregação, e para ser o evangelista, o qual o Senhor espera que nós sejamos, nós precisamos ser muito mais do que isso. Precisamos atentar muito mais do que isso, muito mais do que uma pregação. Precisamos nos mirar, espelharmos, buscarmos mais e mais conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Meus amados irmãos, sabemos também que para sermos evangelistas, que o Senhor espera que nós sejamos, nós precisamos também ser cheios de sabedoria. Precisamos ser cheios de sabedoria. Mas que sabedoria, pastor? A sabedoria dos altos céus. A sabedoria que vem de Deus. Pois haverá momentos aqui na terra, momentos nos quais nós estaremos pregando a pregação, momentos nos quais tudo que o evangelista estará precisando para cumprir essa missão é da sabedoria dos altos céus. É da sabedoria que é inegável, que a pessoa olha, percebe e sente que verdadeiramente está sobre a sua vida. A sabedoria dos altos céus, que uma vez aplicada, ela muda todo o pensamento. Ela muda toda e qualquer situação. A sabedoria dos altos céus é algo que precisa ser indispensável na vida do crente, na vida do evangelista. E olhamos também no terceiro lugar e vimos o mais importante de todos esses recursos. Não que seja o mais importante, mas um importante recurso para um evangelista. E esse recurso é o ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Pois a missão a qual nós fomos colocados, irmãos, a missão a qual nós fomos chamados por Deus, não há como executá-la sem estar cheio do Espírito Santo. Precisamos a cada dia mais e mais, buscarmos o ser cheios do Espírito Santo.
Precisamos, amados irmãos, esses 3 recursos imprescindíveis para que possamos tocar a obra de Deus, o conhecimento de Deus, conhecimento do Evangelho, ser cheio da sabedoria dos altos céus e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque só assim faremos o que o Senhor Deus espera que façamos. E como, pastor, entender esse dom da sabedoria? Como podemos entender? Hoje, meus amados irmãos, infelizmente, o dom de sabedoria é um dos dons que menos se tem visto, que tem notícias no dia atual. Nos dias atuais, é o dom que menos se tem notícia, é o dom de sabedoria. E olhem para o que eu vou lhes dizer nesta manhã. Muitos problemas na igreja, muitos problemas entre os irmãos, independente de ser de outra denominação ou da mesma denominação, muitos problemas entre os irmãos seriam evitados se esse dom de sabedoria estivesse sendo veiculado no meio do corpo da igreja com mais frequência. Se esse dom estivesse sendo veiculado com mais frequência, os problemas não seriam tanto como temos visto nos nossos dias. Mas pouco ou nunca vemos este dom sendo utilizado ou menos comentado. Não temos visto ele ser utilizado ou menos comentado entre os irmãos, o dom da sabedoria. Mas olhamos e vimos outros dons podendo ser notado com mais frequência na nossa vida, nos nossos dias. Assim como o dom de línguas. Olhamos e vimos o dom de língua sendo usado, sendo manifestado na igreja, sendo manifestado na vida do cristão, do crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhamos e vimos também o dom de profecia sendo utilizado, sendo manifestado no meio do povo, no meio dos crentes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E apesar, meus amados irmãos, desses dons estarem sendo usados no meio do povo, eles não são, em geral, usados de uma forma equilibrada. Não tem sido usado de uma forma equilibrada. Muitas pessoas estão, de uma certa forma, passando por cima de situações as quais o exercitar desse dom exige para aquele que exercita, para aquele que usa desses dons para com a sua vida. Meu amado irmão e amigo, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está falando sobre algo especial para com as nossas vidas. Sabedoria. Dom de sabedoria nós precisamos para com o nosso viver. E o que vem a ser, pastor? O dom de sabedoria. O que vem a ser esse dom? E entendam, meus amados irmãos, o dom de sabedoria é a palavra de sabedoria, é uma mensagem de extrema sabedoria dada por alguém através do Espírito Santo. O dom é uma palavra de sabedoria, é uma mensagem de extrema sabedoria dada por alguém através do Espírito Santo de Deus. Como podemos entender alguém no meio, muitas vezes, de uma situação que requer que algo venha para esclarecer, para determinar alguém? Alguém chega com esta palavra e define aquela situação.
define todo aquele momento. Esse é o dom de sabedoria. No momento exato, alguém precisa de algo para um esclarecimento imediato, e de uma hora para outra vem uma palavra firme através dos lábios de alguém, e esta palavra é dada pelo Espírito Santo de maneira que não há questionamento, não há quem possa questionar. Atentem, meus irmãos, é quando o Espírito Santo se move, literalmente falando, através do homem. Que uma palavra nessa dimensão, só nessa condição. O Espírito Santo se movendo através do homem. E não é nada do que você vê corriqueiramente numa pregação, não é nada disso, não é a palavra que você tem na pregação, que é uma bênção, mas não é uma palavra que você tem corriqueiramente numa pregação. Mas é uma palavra que vem carregada. A palavra de sabedoria, ela vem carregada de vida. Entenda essa realidade. A palavra de sabedoria, ela vem carregada de vida. A palavra de sabedoria, ela vem carregada, meu amado irmão, de autoridade. Assim é a palavra de sabedoria. Ela vem carregada de vida, ela vem carregada de autoridade e, acima de tudo, ela vem carregada de poder. Vem carregada de poder. Assim conforme Jesus falava. Jesus derramava esse dom de sabedoria quando abria os seus lábios para falar, e nós carecemos desse dom para com as nossas vidas. Vamos até Evangelho segundo São Mateus 4, aleluia, do versículo 5 ao versículo 7. Olha o dom de sabedoria que nós precisamos. Mateus 4, do 5 ao 7, diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, e para não tropeçares em alguma pedra. E o que respondeu Jesus? Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra excelente. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, disse o Senhor Jesus. Não há nada mais, irmãos, que nós precisamos, que nós carecemos, a não ser esta palavra de sabedoria. Precisamos dessa palavra para com as nossas vidas, irmãos. Veja, o próprio diabo usou a palavra escrita, a palavra de Deus, para tentar o Senhor Jesus. Pegou Jesus e levou no pináculo mais alto do templo, no pináculo mais alto, e disse para ele: joga-te dali, porque está escrito que os seus anjos te sustentarão. E, meus amados irmãos, eu pergunto: está escrito na palavra de Deus, que os anjos tentariam Jesus para que não caísse em tentação, para que não caísse e não sofresse dano? E verdadeiramente está escrito. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã, pelo fato de que o diabo ainda faz isso hoje, ainda tenta a igreja hoje. Entenda, meu amado irmão, nem tudo que se diz palavra de Deus, nem tudo que se diz está escrito na palavra de Deus, procede legitimamente de Deus. Nem tudo
que está escrito na palavra de Deus procede legitimamente de Deus. Mas entenda, o Senhor não se deixou enganar. Não se deixou enganar. Satanás pegou a Bíblia e falou para ele, mas ele não se deixou enganar. Nem mesmo por aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E o que Jesus fez? A sabedoria que movia a vida de Jesus o levou a citar a própria Escritura. Olha, irmão, a sabedoria que existia em Jesus levou Jesus a citar para o Satanás a própria Escritura. Satanás trouxe a Bíblia para ele e ele prontamente, na mesma Bíblia, combateu Satanás de uma forma clara e taxativa. Veja bem a situação. Jesus citou a Escritura. Isso ele fez movido pelo Espírito Santo. E disse, também está escrito. Está escrito isso, como você disse? Está. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como Jesus definiu a situação. Uma situação de dúvida foi colocada para ele, e ele, cheio de sabedoria dos altos céus, definiu toda aquela situação, dizendo, está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Igreja, nós precisamos dessa sabedoria, precisamos da sabedoria dos altos céus, para tocarmos o nosso trabalho. É importante entender que a palavra de Deus, sem sabedoria, preste bem atenção, a palavra de Deus, sem sabedoria daquele que a prega, para nada serve na obra de Deus. Esse livro, pregado sem sabedoria dos altos céus, para nada serve na obra de Deus. Preste atenção, até o diabo utilizou a palavra para tentar o Senhor Jesus. Até o diabo usou a palavra. E por ele não. E se ele usou-a para tentar o Senhor Jesus, por que ele não pode usá-la para tentar você? Para tentar destruir você? Peça, irmão, sabedoria. Peça o dom de sabedoria a Deus para administrar a sua vida. Peça a Deus o dom de sabedoria. Por quê, pastor? Hoje a igreja sofre muito. A igreja sofre muitas ofensas. A igreja sofre muitos equívocos por causa da falta de sabedoria, do dom de sabedoria exercido no meio do povo. E muito mais, muitos desses equívocos, muitas dessas ofensas, elas não são baseadas no mover do Espírito Santo. O Espírito Santo não se move para causar tumulto no meio do corpo. O Espírito Santo não se move para causar confusão no meio do corpo, não, irmãos. E o Espírito Santo, acima de tudo, não se move para causar equívocos no meio do povo. Mas em muitos outros casos, que não tem a ver com o Espírito Santo, muitos outros casos têm feito parte da vida da igreja. Equívocos têm sido feito parte da vida da igreja. Entenda, irmão, todas essas coisas que não têm a ver, que não têm como base o mover do Espírito Santo, confusão, tumulto, ofensas, irmão contra irmão, tudo que não tem a ver
com o Espírito Santo de Deus só pode ter a ver com o mover do diabo. Se não tem a ver com o mover do Espírito Santo, tem a ver com o mover do diabo. Então atentem, meus amados irmãos, nessa manhã. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria dos altos céus. Amém, irmãos? Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para mostrarmos aquilo que muitos não veem, que muitos não entendem. Por que, pastor, o dom de sabedoria? Para podermos pôr em prática. Para podermos pôr em prática. E digo mais, para podermos colocar Jesus Cristo em prática. Podemos colocar Jesus Cristo em prática. E o maior princípio para entender a prática desse dom de sabedoria, o melhor princípio para entender é o seguinte: perceber o equilíbrio perfeito entre a sabedoria de Deus, em outras palavras, entre o conhecimento de Deus, o equilíbrio perfeito entre o conhecimento de Deus e o Espírito Santo que se move poderosamente através do homem. É preciso que haja um equilíbrio entre o conhecimento de Deus, e o Espírito Santo se movendo poderosamente através do homem. Estevão, meu amado irmão, a leitura que abriu a pregação, você pode ver que Estevão, ele foi alguém que realmente mostrava esse equilíbrio com a sua vida. Ele mostrava esse equilíbrio entre o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e o Espírito Santo se movendo através da vida do homem. Vamos lá mais uma vez no capítulo 6 de Atos Apóstolos, para poder vermos essa situação. Olha como era o dom de sabedoria derramado sobre a vida de Estevão. E o versículo 8 de Atos 6 é o seguinte: Estevão, como estava Estevão? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E preste atenção no que acontecia. Mas não podiam resistir. Resistir o quê? A sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão estava cheio de entendimento, cheio de conhecimento de Deus, e muito mais do que isso, o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Estava cheio de conhecimento, conhecia Deus, e o Espírito Santo se movia através da vida dele. Nós precisamos, amados irmãos, dessa realidade, se fazer hoje, nesses dias, sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. E a sabedoria de Deus também fazer parte das nossas vidas. Veja, meus irmãos, para que você entenda. Não foi Estevão que existiu aqueles judeus. Não foi Estevão. Que existia algo difícil, algo impossível, numa linguagem bem popular, era convencer os judeus. Convencer os judeus acerca de realidades da igreja, das leis.
Era impossível convencer os judeus, meus amados irmãos. Eles eram homens letrados na Bíblia, conheciam a lei de Deus, conheciam a palavra de Deus, aparentemente falando. Ele não poderia resistir com a força da sua sabedoria, com a força do seu intelecto, ele não poderia resistir os judeus. Mas o que acontecia? Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vimos que Estevão era cheio da graça de Deus, era cheio do poder de Deus, e também, no versículo 10, ele tinha a sabedoria de Deus e o Espírito Santo falava através da vida dele. Estevão não era apenas sábio, irmão. Estevão não era apenas conhecedor da palavra de Deus escrita. Tem muitos hoje nos nossos dias que é conhecedor, que é mergulhador na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus escrita, mas o evangelista Estevão não era conhecedor tão somente da palavra de Deus escrita, mas ele era cheio do Espírito Santo. Era cheio do Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo se movia com liberdade através da vida dele, através da vida de Estevão. Atentem, irmãos. O Espírito Santo fazia algo especial na vida de Estevão, por ele ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fazia ele lembrar de tudo o que ele precisava. O Espírito Santo fazia ele se lembrar de tudo o que ele precisava para combater as mentiras, para combater as inverdades que aqueles judeus levantavam para enganar o povo, para escravizar o povo, para manter o povo escravo. Não foi à toa que tempos um pouco mais à frente na palavra de Deus, não foi à toa que Estevão foi morto. Não foi à toa que eles mataram Estevão. Os judeus não podiam combater a tamanha sabedoria que estava na vida de Estevão. Estevão tinha o dom de sabedoria dos altos céus. Entenda, meus amados irmãos, eu, você, fomos chamados por Deus para anunciar a sua vontade e o seu querer. De maneira que eu e você, nós somos evangelistas. Você é um evangelista, eu sou um evangelista. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E o ponto central desta mensagem nesta manhã, preste bem atenção, o ponto central desta mensagem é entender que o crente não pode viver tão somente baseado no seu conhecimento. Não pode viver tão somente com base no conhecimento adquirido por ele através das pregações, através dos cultos. Não, o crente precisa se mover, precisa se envolver mais e mais em busca de mergulhar na palavra de Deus. A pregação é um recurso excepcional, é um recurso altamente especial da parte de Deus para com as nossas vidas. Isso é indiscutível. Recurso especial, Deus usa os homens para nos abençoar. Mas, meus amados irmãos, o que a gente precisa buscar, conhecer muito mais a Deus, conhecer muito mais o Evangelho, conhecer muito mais a palavra de Deus. Precisa viver cheio do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo de Deus. Se não fosse necessário, ele não seria enviado. Se não fosse necessário, Jesus não diria para nós. Nós seremos guiados pelo Espírito Santo, pois esse equilíbrio é necessário. Esse equilíbrio é necessário para que a sabedoria dos altos céus seja manifestada no meio dos homens. Nós vimos em Atos dos Apóstolos a sabedoria de Deus sendo manifestada no meio dos homens, de maneira que eles não puderam resistir. Tiveram que entender que ali estava Deus falando. E o que mudou daqueles tempos para os nossos tempos? Será que o Deus daquele tempo era um e o Deus desse tempo é outro? Não, irmão, nada mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus que operou naqueles dias. O grande problema somos nós que nos acomodamos. Nós, os discípulos, nós, os evangelistas, estamos acomodados nas nossas vidas. Vamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Vamos ser cheios do conhecimento de Deus, irmãos. Vamos ser cheios do conhecimento do Evangelho do Reino de Deus. E vamos ser cheios da sabedoria dos altos céus, aleluia. Sermos cheios da sabedoria dos altos céus. Para pregarmos o Evangelho. O que significa, pastor, pregar o Evangelho? Entenda. Pregar o Evangelho é anunciar as boas novas da salvação. O mundo não está totalmente perdido. Anunciar as boas novas da salvação, irmãos. Essas boas novas aconteceram há milhares de anos atrás para nos dar a salvação. Mas ainda, hoje, há pessoas caminhando sem tomar conhecimento dessa realidade. E Jesus e Deus espera que nós venhamos trazer esse entendimento para a humanidade que aí está. Por quê, pastor? Elas caminham como se nada estivesse acontecendo, que nada tivesse por acontecer com as suas vidas, meus amados irmãos, mas entendam a grande verdade. Romanos capítulo 3, no livro de Romanos capítulo 3, há uma realidade que nós não podemos abrir mão, não podemos nos esquecer, deixar de mencionar nesta manhã. Irmão, Romanos capítulo 3, o versículo é o versículo de número 23. Olha só o que diz. Romanos 3, versículo de número 23. O que diz? Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Pela seguinte realidade. Pois todos, que diz a palavra aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Por mais bonzinho que o homem possa se achar, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós precisamos abrir o entendimento de pessoas quanto a essa realidade. Todos os homens pecaram, diz a palavra de Deus. E pelo pecado, todos estão destituídos da glória de Deus. Estamos fora da glória de Deus. Sem Cristo, o homem está eternamente afastado de Deus. Olha a realidade, irmão. Sem Cristo, o homem está afastado de Deus. Entenda algo nessa manhã. Estamos perto de terminar, mas entenda algo. Todo homem, eu, você, nós, temos uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida com Deus. Essa dívida que cada um de nós temos com Deus
não há como ser paga. Não há como ser paga. Não tem como eu pagar, não tem como você pagar sem Cristo. Sem o Senhor Jesus, não há como ser paga essa dívida. Porque a vida do homem sem Cristo é tão somente pecado. Tão somente pecado. Deus olha e tão somente pecado o que Ele vê. Era preciso um poder sem igual. Um poder sem igual para que, através desse poder, Deus pudesse olhar para o homem, olhar para a humanidade novamente e não enxergar mais o pecado. O homem precisaria ser lavado de uma forma especial para que Deus não enxergasse mais o pecado dele. O que foi que aconteceu? Cristo veio, Jesus veio. Deus enviou Jesus. Jesus veio e sem pecado se entregou por mim, se entregou por você, se entregou por nós, irmãos. E tem mais, através da sua entrega, através da sua entrega, a salvação chegou para nós. A humanidade que estamos, a humanidade que nós estamos está perdida. A humanidade a qual nós estamos está perdida, está caminhando a passos largos para o inferno. De maneira que, por mais bonzinho que o homem possa se achar, sem Cristo, ele está totalmente afastado de Deus. As boas novas da salvação precisa ser pregada. E o que é as boas novas? É que nós estávamos perdidos. Estamos perdidos. Que nós nascemos em pecado, nascemos no pecado. Mas Cristo Jesus veio, se deu por nós. E a salvação hoje é uma realidade em nossas vidas. Entendeu o que eu disse para vocês? A boa nova é que nós estávamos perdidos, porque nós nascemos no pecado, fomos concebidos no pecado. Deus olhava para nós e o que conseguia enxergar é o pecado que estava estampado na vida dos nossos pais e chegou até nós. Mas Cristo veio sobre nós, morreu por nós, e a salvação hoje é uma realidade. Não estou mais afastado de Deus, não estamos mais afastados de Deus através de Cristo. Através de Cristo. É preciso que entenda que é através de Cristo. E que nesta manhã, Cristo te dê esse entendimento. Te dê esse entendimento. Qual entendimento, pastor? Que você precisa ser cheio do entendimento de Deus, do entendimento do Evangelho. Você precisa ser cheio da sabedoria dos altos céus, do dom da sabedoria dos altos céus, e que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para assim como foi com Estevão, também venha a ser com a sua vida. Que você fale e não possa existir um que se levante dizendo que você falou está errado. Por quê? Porque você tem a sabedoria dos altos céus e é cheio do Espírito Santo de Deus. Para que você seja um soldado de Deus na batalha de tornar a sua vontade conhecida pelos homens desse mundo, você precisa da sabedoria dos altos céus. Você precisa do conhecimento de Deus e do Evangelho. E você precisa também ser cheio
do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar nesta manhã. Pedir a Deus que derrame da sua graça sobre nós. Oh Deus, Senhor Todo-Poderoso, estamos reunidos, ó Deus, aqui, nessa manhã maravilhosa, nessa live, ó Deus, especial da Tua vontade para com as nossas vidas. E agradecidos estamos nós, ó Deus, pela palavra a qual o Senhor trouxe para com as nossas vidas nesta manhã. Oh Deus, muitas têm sido as preocupações, ó Pai, que ocupam as nossas vidas, ocupam os nossos pensamentos, ó Deus, nesses dias, ó Pai. Quando verdadeiramente o que deveria ocupar a nossa mente, nosso pensamento, seria, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Ó Pai Celestial, derrama sobre nós, sopra, Deus, sobre nós o Teu Espírito, ó Deus. Sopra, Deus, a Tua graça sobre nós. Haja, Pai, em nossas vidas, ó Pai, porque Tu és o Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Capacita-nos para fazermos a Tua vontade, para vivermos, ó Deus, o Teu querer. Não queremos mais viver, ó Deus, como temos vivido os nossos dias. Queremos, ó Deus, viver a cada vez mais como o Senhor deseja que vivamos as nossas vidas. Aleluia. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunido neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faz teu rio de paz fluir no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora, no mover da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como foste outrora, no poder da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.